Meus amigos, estamos numa situação complicada e eu vou explicar para vocês por quê. Márcio França, ele é do PSB e sempre foi do PSB. E esse PSB, esse partido aí, ele vai estar apoiando o PT no Brasil todo. Mas chegaram à conclusão que aqui no estado de São Paulo, Márcio França não precisa apoiar o PT. Ele pode ficar em cima de muro, como foi o que ele optou. Então, essa análise fica meio complicado pensar um pouquinho, sem antes buscar um pouquinho mais de informação. Se você for ver lá o trabalho dele, do Márcio França, lá em São Vicente, aquelas cidades ali, Santos, entre outras, ele foi um bom prefeito. Ele teve um governo que o pessoal daquela região lá gostou muito dele. Aqui em São Paulo não se pode falar grande coisa, porque afinal das contas foi de abril para cá. O que ele pode fazer se não dar manutenção, né? Eu sei que quer queira ou não, tanto ele quanto o próprio Dória, você vê só que situação que nós estamos, né? O Dória do PSDB, que era prefeito de São Paulo, disputando o governo de São Paulo com o cara que era o governador. Mas é o seguinte, eles começaram a trocar farpas, né? E o que está acontecendo hoje é que o PSB ele está apoiando o PT no país todo. Mas no caso do Márcio França, ele está liberado. Só que essa história de estar liberado é que o partido não está obrigando ele a apoiar o PT. Simplesmente porque aqui o Bolsonaro, aqui na minha cidade, em Piracicaba quer Bolsonaro como presidente, e o estado de São Paulo também quer Bolsonaro como presidente. E aí, se Márcio França apoia o Haddad, ele vai estar batendo de frente com os eleitores e vai perder voto. Está entendendo a estratégia? Ele preferiu ficar em cima do muro. Quem fica em cima do muro já está do lado de lá. E aí a coisa fica meio complicada, meu amigo, porque política, quem fica em cima de muro, infelizmente, não está tendo uma boa conduta. Principalmente porque se você for analisar a coisa por um outro lado, o que é que vai acontecer quando o cara entrar lá como governador? Ele vai continuar com essa história de ficar em cima do muro? Vai ser como o Lula, por exemplo, que não estava sabendo de nada? A situação hoje é essa, apertou o cara. Aí você fala, vamos correr então lá pro lado do Dória. O Dória já falou, eu vou apoiar o Bolsonaro. Meu amigo, a diferença entre Dória, Alckmin e José Serra é que Alckmin e José Serra são velha república, é a velha república. Eles têm a malícia deles, não acompanhou a estratégia articuladora do Dória, e o cara não é tonto. Para quem quiser, digita lá no YouTube e vai ver o pronunciamento lá, a declaração do Major Olímpio, que é o coordenador da campanha do Bolsonaro aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E ele é bem claro em dizer que não, o Bolsonaro não vai apoiar o Dória. Não vai apoiar o Dória. Aí, fica aquela coisa da seguinte forma, pera um pouquinho aí. O Dória fazer uma declaração como ele fez e publicada no YouTube, que ele declara com todas as letras que ele vai sim apoiar Bolsonaro, eu acho que ele vai estar quebrando a cara, porque pela declaração do Major Olímpio, eu acredito que o Bolsonaro, se eles quiserem apoiar, apoia, mas não vai ter nenhum tipo de troca de favores aí. Principalmente porque o Major Olímpio foi bem saliente, e com razão. O candidato do Dória era o Alckmin. Agora que o bicho tá fora do páreo, ele muda e vai pro Bolsonaro. Ora, meu amigo, venhamos e convenhamos, né? Está sendo uma tática
populista. Ele chega e fala, daqui para frente estarei apoiando o Bolsonaro, porque o meu partido também é o Brasil, e vem com a bandeirinha do Brasil. É só esperar passar um pouquinho, né, aquele furor todo, e quando assenta a poeira que começa a vir a reflexão. Sem contar também dos ataques que o Alckmin fez contra o Bolsonaro. Não pode. Não pode, cara. Não pode, sem condições. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é que é o meu voto? É nulo. De novo. Eu votei para Bolsonaro e votei para SCAF. Eu fiquei, de certa forma, decepcionado com o SCAF, porque ele abriu o voto dele para o França. Da mesma maneira que o Dória quebrou a cara com o SCAF, porque o SCAF ele achava que ia se debandar para o lado dele. Por fim das contas, o SCAF vai para o outro lado. Então, moçada, veja que a política com essa gente que realmente não mudou a forma de pensar, não dá para concordar. O Márcio França lá, comunista, explícito. O Dória, por sua vez, também, um raposa da velha política, ainda mais da política que teve que pegou lá o Aécinho, que até agora não foi parar na cadeia, não é? E que foi se eleger deputado federal para não perder o foro privilegiado, porque como senador não ia entrar, como não entrou também a Dilma. E como não entraram tantos outros. E aí, meu amigo, eu falo para você o seguinte, voto nulo, ele é sim, sem dúvida alguma, um voto inteligente e que está dizendo o seguinte, do que tem aí, dessas porcarias que tem aí, eu não quero nenhuma. Que se eu votar em um aqui, eu vou estar tirando. Se eu voto nesse daqui, é o outro. E é o tal negócio, é escolher o lado da bunda que você vai tomar injeção, filho. É escolher o lado da bunda que você vai tomar injeção. Não dá. Isso aí é incoerente. Deixa. Para quem votou no Dória, votar no Dória. Deixa para quem votou no França, votar no França. Eu tenho amigos meus que votaram em um, votaram em outro. E me questionaram no café lá, quem você vai votar? Eu falei, eu ia votar no França, mas eu vou votar nulo. Você falou, pois é, sim, eu falei. Mas eu falei naquela hora. Principalmente sabendo que o SCAF ia apoiar o França. Mas quando a gente senta e começa a analisar e vai buscar informações e ver o desenrolar da história, ainda mais para mim, que eu votei em Major Olímpio como senador, né? Que eu votei em Janaína Pascoal, que eu votei em Joyce Hoffmann. Não dá, cara. E votei no SCAF para governador. Pô, o cara caiu fora do páreo. Então, meu amigo, sinto muito, como são duas porcarias que estão lá, eu não vou votar. Não vou votar. É nulo. Essa conversa de que a gente já é obrigado a ir lá votar. Já é obrigado a ir lá votar. Esse negócio de que voto é direito é conversa mole. O voto é tão patético nesse país aqui que ele custa R$3. Enche mais o saco você ir lá e anular. É mais fácil você ir lá e anular teu voto ou votar em branco do que a encheção de saco de ter que justificar porque você não estava. Voto tem que ser facultativo, eu vou se eu quero. Mas dessa vez se ferraram. Que o país está muito mais antenado, graças à internet e ao smartphone, do que tempos atrás que a gente ficava escutando Rede Globo, Bandeirantes, entre outras, fazendo propaganda paga para políticos sem vergonha. E a gente acabava vivendo um país de faz de conta, de mentira. E a tendência, o tendencionismo deles fazia a gente apoiar um aqui, o outro lá. E, na verdade, a gente estava sempre votando naquilo que eles queriam.
Eu sinto muito porque o número de votos nulos e brancos para presidente foram muitos, muitos, e por causa disso é que nós não conseguimos colocar Bolsonaro no primeiro turno. É uma pena, não foi lá o Nordeste não, viu gente? Eu também achava que era o Nordeste, mas quando a gente começa a senta poeira e para analisar o que aconteceu, a gente acaba vendo que não foi eles não. Eu vou até fazer um outro vídeo daqui a pouco, colocando isso de uma forma mais esclarecedora. Mas acredite se vocês quiserem. Quem votou no PT do Nordeste foi porque, infelizmente, são pessoas extremamente humildes e simples que não têm acesso à informação e que, pelo medo do qual foram tomados por aqueles bandidos do PT, PSOL, PCO, PCdoB, que aliás usaram verba de campanha política e Bolsonaro não teve um centavo disso, é que foram lá com esse dinheiro nosso fazer medo para aquelas pessoas. É lamentável isso, mas ainda vivemos num país arcaico e colonial. Bem, mas eu vou deixar vocês com essa reflexão. Né? Pensem bem, Dória e França, nenhum dos dois. Votem nulo. Fica aí, um abraço a todos.